Capítulo 2 do livro Revolução Sobrenatural de Jimmy Galloway. Subtítulo: A Liberação do Milagroso. Eles vão de força em força, cada um aparece diante de Deus em Sião. Salmos 84, 7. Há algum tempo atrás eu estava em uma situação que ilustra o tipo de força que acredito o órgão corporativo que irá expressar uma base consistente. Fui orientado por um homem que amava os proscritos e sempre caminhava em sinais e maravilhas. Ele costumava nos levar para ministrar em qualquer lugar em que sentisse trevas e a necessidade da luz de Deus. Em um ponto, infiltramos em reuniões satânicas em um café local. Iríamos sabendo que era um ponto de encontro para os convés locais. Lá, ministraríamos as boas novas e o amor de Deus. Foi incrível testemunhar a graça de Deus sobre este homem. Ele estava disposto a alcançar satanistas que ele sabia que iria liberar poder demoníaco contra ele apenas por aparecer. Ele era um guerreiro e amava aqueles que ainda não haviam nascido no reino dos céus. Certo dia, quando saímos da cafeteria, fomos conduzidos de volta à área onde normalmente ministrávamos. Pensamos que iria pescar almas, mas o que aconteceu à nossa chegada foi inesperado. Em um shopping local no início daquele mês, vi o rosto familiar de um jovem que desejava algo maior para sua vida. Me lembro que orei por ele e ele experimentou o poder de Deus. Enquanto esse poder percorria seu corpo, ele exclamou: "Este é o melhor barato que já tive e tentei muitas coisas na minha vida." Eu disse a ele que Jesus é o Altíssimo e que ele estava presente para salvá-lo. O jovem entrou no reino naquele dia e sua vida mudou. Ele estava indo muito bem, andando na graça de Deus em verdade. Até aquela noite em que se juntou a nós enquanto ministrávamos para o grupo de satanistas no café. Depois, no carro, o jovem, a quem chamaremos J, disse que não queria mais seguir Jesus. Alarmados, perguntamos por quê. Ele simplesmente insistiu que não queria. Bip, bip, bip. Ele não queria realmente seguir Jesus. À medida que a profanação continuava, percebi que não estava mais falando com J, ou pelo menos, não apenas com J. Meu discernimento entrou em ação e ouvi o som de bruxaria em sua voz. Eu o interrompi no meio da sua frase e disse: "Este não é você, J. Esta é a bruxaria que foi enviada contra você quando estávamos ministrando aquelas bruxas e feiticeiros. Não acredite na mentira. Isso é algo demoníaco tomando conta de você." Imediatamente, J começou a ter convulsões como se tivesse um ataque epilético. Ele gritou e bateu com a cabeça no assento da sua frente. Havia pouco tempo para lidar com isso. Era meia-noite e estávamos estacionados em um estacionamento público. Eu sabia que tinha que acabar com o episódio o mais rápido possível ou chamaríamos a atenção da polícia local. Teríamos dificuldade em explicar isso. Meus amigos começaram a pirar, orando o mais alto que podiam. No banco de trás estava meu bom amigo pentecostal, falando em línguas. No banco da frente estava um amigo evangélico implorando pelo sangue de Jesus. Eu estava no meio, ciente de que não tinha tempo para explorar o passado do jovem. Este não era o lugar para aprender sobre seu relacionamento com seus pais ou para descobrir quando essa porta demoníaca se abriu em sua vida. Eu precisava do poder de Deus para libertá-lo agora. Então, uma certa força pareceu sair do meu espírito. Falei com o espírito de feitiçaria e ordenei-lhe que fosse embora em nome de Jesus. Imediatamente o jovem parou de convulsionar e começou a sentir alfinetes e agulhas por todo o corpo. Meu discernimento aumentou.
e vi um espírito de dor. Com autoridade em minha voz, eu declarei: vai embora em nome de Jesus. O homem ficou instantaneamente livre e exultou loucamente diante de nós. Quando todos nós começamos a clamar em louvor a Deus, a glória de Deus desceu naquele carro. Tudo parecia estar em câmera lenta. A glória era tão densa e semelhante a uma nuvem que poderíamos ter juntado em cones como algodão doce. Naquele momento, parecia que havíamos louvado nosso Pai por uma eternidade. Jota abriu a porta do carro para andar louvando a Deus e disse: estou andando no ar, estou andando no ar. De repente, um casal que parecia estar em um encontro começou a entrar na nossa área do estacionamento. Eu olhei para Jota e vi um brilho glorioso em seus olhos. Era como se alguém tivesse acabado de colocar um bife fresco na frente de um cachorro faminto. Jota abertamente se aproximou do casal e perguntou corajosamente ao cavalheiro se ele conhecia Jesus. O homem respondeu: não, obrigado, sou um pagão. Jota se virou para a mulher e fez a mesma pergunta. Sua resposta literal foi: o que devo fazer para ser salvo? Era como se estivéssemos assistindo o livro de Atos se desenrolar diante de nós. Naquela noite, enquanto o cavaleiro pagão esperava, Jota conduziu a mulher ao Senhor Jesus Cristo. Subtítulo: Força Sobrenatural. Uma revelação de força sobrenatural que pode ser descrita como força de Espírito ou força no Espírito Santo vai se manifestar na noiva de Cristo nesta hora. Há algo sobre um estado de emergência que pode forçar a decisão de se acovardar ou se erguer e se tornar corajoso. Veja, um estado de emergência fará com que suas verdadeiras cores brilhem e revelará a força de Deus dentro de você para aqueles ao seu redor. Neste momento, o mundo está em um estado de emergência. Basta ligar as notícias. Você pode ver o pânico nos corações de homens e mulheres em todos os lugares. Com o mundo encolhido de medo, agora é nossa chance de brilhar na força de Deus. A força sobrenatural está conectada à unção. Parece que estamos saindo dos estádios iniciais da unção. Embora ainda tenhamos muito que aprender, parece que o Espírito Santo está querendo nos levar além dos princípios elementares. O apóstolo Paulo entendeu sobre força e unção. Paulo, em meio à adversidade, escreveu aos crentes em Filipos: eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. A força também está conectada às obras maiores que Jesus prometeu que faríamos. Registros de João 14:12. Em verdade vos digo, quem crê em mim, as obras que eu faço também as fará, e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Acredito que a chave para essas obras maiores é encontrada quando entendemos a força. O corpo está prestes a ver um novo nível de força no milagroso. Veja, a igreja não é chamada a pedir por milagres, sinais e maravilhas. É chamado para comissário de bordo de milagres, sinais e maravilhas. A transição que está sendo feita dentro do corpo agora é de uma mentalidade de deserto para o entendimento da terra prometida. No deserto, os israelitas pediram por milagres e receberam milagres. Na terra prometida, eles foram chamados para administrar o que Deus já havia designado para eles.
Somos chamados para administrar os mistérios de Deus. Acredito que essa seja a diferença sutil, mas drástica, entre aqueles que veem milagres de vez em quando e aqueles que seguem um estilo de vida milagroso. Como a noiva de Cristo, somos chamados a confiar totalmente no nosso noivo, mas não de uma posição de insegurança. Nossa dependência da unção de Cristo, operando em e através de nós, deve aumentar continuamente nossa força em manifestar o reino dos céus. Ao vermos essa força amadurecer, a profecia de Daniel se abrirá diante de nós. As pessoas que conhecem o seu Deus serão fortes e farão grandes proezas. Daniel 11:32. A chave para as obras maiores que Jesus prometeu é encontrar nossa força valendo-nos de nosso conhecimento íntimo de Deus. Fora disso, somos capazes de ministrar o milagroso. Smith Wigglesworth disse assim: se o Espírito não me move, eu movo o Espírito. Isso soa quase confiante demais. Mas há algo na tenacidade que move o coração de Deus. Na verdade, não quero apenas visitar a terra dos milagres. Quero saber como ocupar, administrar e viver nela. Subtítulo: Força no meio da visitação. O profeta Isaías viu algo em Deus e escreveu o seguinte: aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eles subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não desanimarão. Isaías 40:31. Eu creio que no corpo de Cristo estamos prestes a ver as águias maduras surgirem. Vai ser um momento incrível. Temos visto muitas revelações sobre a espera, mas veremos aqueles que estiveram esperando e imersos em sua presença começarem a realmente subir com asas como águia e entrar em visitações dos reinos de glória de Deus. Uma das coisas chaves que pratico em minha vida de oração é esperar em Deus em silêncio. Há um momento chave neste tempo de espera, quando a presença de Deus entra na sala e eu entro em transe ou visão aberta. Isso começou para mim quando eu tinha cerca de 19 anos. Quando Isaías escreveu sobre a inspiração do Espírito Santo, ele explicou que os benefícios de voar nas coisas sobrenaturais de Deus seriam dados àqueles que esperam nele. Passaram-se 7 meses desde o momento em que comecei a prática de esperar até que realmente experimentei o que estava pedindo. Eu ansiava por visitações e não iria parar de buscar o céu até que me tornasse uma habitação para a visitação contínua. Esperar em Deus ativa a força necessária para andar consistentemente nos caminhos sobrenaturais do céu. Isaías descreveu isso como subir com asas como águia. Este é o fruto de uma força renovada. Há momentos em minha caminhada com o Senhor em que o meu espírito está tão fortalecido que, quando espero em Deus por uma visitação sobrenatural, não preciso esperar muito. Veja, esperar é uma receita para a força no espírito, e a força no espírito é o ingrediente-chave que nos impulsiona para as coisas sobrenaturais de Deus. Há momentos em que preciso desesperadamente de uma recarga da presença de Deus e me aproximo de seu trono em oração para obtê-lo. Pode demorar um pouco para meu espírito entrar na descoberta, onde minha força é renovada e eu sou preenchido novamente em sua presença.
A presença e o manifesto poder de Deus certamente virão, mas pode requerer alguma paciência misturada com perseverança e fé. Há outras ocasiões em que mantenho continuamente aquela espera e exercito meu espírito por meio de oração e da palavra de Deus, como parte importante de minha dieta. Ocasiões em que não tenho que esperar muito por um encontro em sua glória. Não sou muito fisiculturista, mas quando vou à academia e vejo todas as pessoas levantando peso, noto algo que separa quem faz muito supino. Quantidades absurdas de peso daqueles que não o fazem. Os fortes são aqueles que constantemente aumentam e aumentam a massa muscular. Alguns deles praticamente moram na academia. Os outros, de estatura menor, vão à academia apenas 1 ou 2 vezes por semana. Eles lutam para levantar 1/4 do peso que os levantadores de peso podem erguer com facilidade. Agora é a hora de o corpo de Cristo crescer exponencialmente, não apenas em massa, mas em força. Para que isso aconteça, uma chamada está acontecendo em todo o corpo. É um chamado para permanecer naquele lugar onde a força de espírito é cultivada. É hora de aprendermos como nos fortalecer. Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Salmo 36. ênfase adicionada. O que você acha que seria se nossos espíritos fossem realmente maduros em força? Acredito que o impossível iria começar a ocorrer. O diabo odeia quem tem espírito forte, porque uma pessoa assim vê a adversidade como uma oportunidade. Águias maduras são assim. Quando ventos fortes vêm contra uma águia adulta, ela não se encolhe de medo dele. Em vez disso, a águia usa o vento para subir. Na verdade, ela para de bater as asas e as espalha ainda mais, tornando o vento da adversidade seu aliado. O vento levará a águia acima da tempestade, onde ela poderá voar alto. Esta é uma bela foto de mim e de você. Somos chamados a subir com asas como águia e voar acima de nossas circunstâncias. Subtítulo: Força e Poder. Existe uma diferença fundamental entre força e poder. Às vezes, recebemos o poder de Deus sobre nós e o vemos como uma medida de quão fortes somos em nosso espírito. O poder pode ser definido como a rapidez com que você pode demonstrar força. Força, no entanto, é a capacidade de manter a força durante momentos de extrema pressão. Também pode-se dizer que força é poder sob autocontrole. Já foi dito que, em uma batalha entre 2 atletas, o mais forte prevalece porque a força pode ir até o fim. Para mim, uma das mais impressionantes demonstrações de forças nas Olimpíadas é a competição de argolas na categoria ginástica. Os atletas que competem nos ringues posicionam-se graciosamente e mantêm posição quase impossíveis por períodos de tempo extremamente longos. Eles permanecem suspensos entre os céus e a terra, apenas pela força de seus braços, realizando feitos aparentemente impossíveis em busca da medalha de ouro. Antes desses atletas se apresentarem, você pode ver os músculos de seus ombros explodindo com uma força que espera para ser liberada. Então, conforme eles sustentam os braços,
equilibrando o peso total do corpo enquanto se estendem horizontalmente. Eles demonstram a força mais impressionante. Assisti-los realizar essas façanhas inacreditáveis é como assistir a algo quase sobrenatural. O poder os captura para suas poses criativas, mas a força permite que permaneçam lá. Eles precisam de ambos para ter sucesso. A verdade é que poder e força são necessários em qualquer batalha. Quando uma águia bate suas asas, vemos uma demonstração de poder. Mas quando uma águia estende as asas em toda a extensão e mantém essa posição estável enquanto cavalga o vento, vemos a força em ação. Na liga principal de beisebol, qualquer jogador pode fazer uma home run em algum momento. Poucos, porém, devem acertar ou quase acertar um home run a cada toco. Na minha vida, quero fazer um home run cada vez que entro em meu quarto de orações. Não estou dizendo que cheguei a este lugar, mas se eu cultivá-lo continuamente, é provável que me mova para a manifestação de sua glória mais vezes do que não alcançar. Esse tipo de força requer anos para quebrar o solo não cultivado em nossos corações, ou pode levar um dia. De qualquer forma, estamos em uma jornada. Para mim, todo o tempo de espera e pressão vale a pena, pois os olhos do Senhor correm de um lado para o outro por toda a terra, para se mostrar forte em favor daqueles cujo coração é leal a Ele. 2 Crônicas 16, 9. Como chegamos a este lugar de força? Eu acredito que este lugar em Deus é para aqueles que continuamente desfrutam de sua presença. Estamos constantemente esperando e desfrutando dele, e ao mesmo tempo estamos desenvolvendo a capacidade do Espírito de interagir com o seu Espírito, com o Espírito de Deus. O alimento sólido pertence aos maiores de idade, ou seja, aqueles que pelo uso têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Hebreus 5,14. Deus deseja que um sacerdócio real de crentes seja forte em seu espírito em cada situação. O apóstolo Paulo orava por isso regularmente. Comece a orar a sua oração regularmente e observe o que Deus faz. Por essa razão, prostro-me de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toda a família no céu e na terra é chamada, para que Ele vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, ser fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo possa habitar em seus corações pela fé, que você, estando enraizado e alicerçado no amor, possa compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, para conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que você possa ser preenchido com toda a plenitude de Deus. Agora, aquele que é capaz de fazer muito mais abundantemente além de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja por Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios 3, do 14 ao 21. Um chamado para a ação. 1. Enfrente a adversidade de frente e veja como uma oportunidade de crescimento.
Não se acovarde, mas seja ousado como um leão quando em circunstâncias incertas. 2. Planeje para você e sua família uma visão de longo prazo da estatura sobrenatural que você deseja no Senhor. Espere no Senhor por isso e escreva a visão. Coloque a visão diante de você em locais onde seus olhos se encontram com frequências. Entregue-se a essa visão, tornando-se tenaz em todas as formas para que o Espírito flua sem medida em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. 3. Pratique, pratique, pratique. Pratique, aperfeiçoe e amadureça seu espírito para que sua consciência do reino seja nítida. Pratique a presença de Deus e observe o que acontece. 4. Por fim, certifique-se de outras pessoas que pensam da mesma maneira em buscar a plenitude do reino de Deus. Tenha cuidado para proteger e guardar zelosamente as descobertas que você faz no Senhor, não permitindo que outros roubem o lugar de visitação de que você gosta. Amém.